Assista a Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. No episódio passado, nós comentávamos sobre uma passagem que está no capítulo 11 de Marcos, precisamente no versículo 20 ao versículo 26 do capítulo 11 do evangelista Marcos, e que retrata a figueira seca. Nós comentamos no episódio passado que era comum na cultura hebraica, na cultura em que Jesus nasceu, viveu e cumpriu a sua missão sublime, os profetas expressarem alguma mensagem profundamente espiritual através de uma encenação simbólica. Nesse caso, no capítulo 11 de Marcos, nós temos duas delas. A primeira está no versículo 12 e vai até o versículo 19, é a da purificação do templo. Jesus entra no templo e tem uma série de condutas, faz uma série de ações simbólicas para representar algo. E depois seca a figueira num outro conjunto de encenações simbólicas para transmitir uma mensagem. E nós nos perguntamos, que mensagem é essa? Ora, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, todas as suas ações após a entrada triunfal são ações de julgamento, como se ele fosse alguém portador de um juízo, de uma sentença contra aquela cidade. E tanto isso é verdade que logo após a passagem da figueira seca, os fariseus questionam Jesus sobre a autoridade dele para fazer aquelas coisas. Ou seja, eles entenderam que por trás daqueles atos de Jesus, purificação do templo e secar a figueira, havia uma mensagem espiritual de condenação ao povo daquela época, às práticas religiosas de Jerusalém, que haviam se afastado da essência espiritual pregada pelos profetas. E, na verdade, é exatamente isso que aconteceu. A figueira no Velho Testamento é um símbolo de Israel, é um símbolo da ação religiosa de Israel. E o fato do Messias, Jesus, procurar um figo na figueira representa uma espécie de aferição, uma prova, um teste. É como se Jesus buscasse em Jerusalém elementos espirituais que aquelas pessoas já tinham condições de oferecer. Afinal de contas, eles haviam recebido um investimento de mais de 1000 anos de missionários que nasceram e ensinaram a lei divina naquele local. Então era razoável que se esperasse uma compreensão mais profunda deles. Era razoável que se esperasse deles, religiosos, uma conduta mais condizente com aquilo que eles pregavam. E o fato de não se encontrar esse fruto, o fato de a vida deles não revelar o que eles acreditavam e o que eles pregavam, é simbolizado numa figueira incapaz de dar frutos. Uma figueira que é florida, que apresenta exuberância, precoce, mas que não é capaz de dar frutos. Ela apresenta apenas folhas. E ao secar a figueira, é como se houvesse uma sentença, um juízo, no sentido de que a verdadeira religiosidade, a verdadeira espiritualidade é aquela que se mede pelos frutos, não pela exuberância das folhas. Não bastam as palavras, não bastam os discursos, por mais geniais e precoces que eles sejam. É preferível um pequeno fruto do que muita folhagem sem nenhum fruto.